Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje recebendo a minha querida amiga, terapeuta de vida passada, Elaine De Luca, que vem nos falar sobre o lançamento do seu novo livro, Amor Perfeito, ele está ao seu alcance. Oi, Mônica. Tudo bom? Que prazer ter você aqui novamente. E quem não quer um amor perfeito? É verdade, não é? É verdade, Mônica. Então, você estava me contando que foi um sucesso, não é? É verdade, é verdade. Nós lançamos o livro dia 12 de junho, que era Dia dos Namorados. Então, Sim. aproveitamos essa data, né, onde o amor está no ar. Com certeza. E aproveitamos para fazer o lançamento e nós ficamos muito felizes, correu tudo muito bem. E agora ele já está aí para o leitor poder aproveitar, né? Então, conta um pouquinho pra gente, o que te levou a escrever esse livro, né, Mônica? Então, você sabe que eu já faço terapia de vida passada há 30 anos, né? Então, no meu primeiro livro eu já falei sobre a terapia, como ela chegou no Brasil, a evolução do trabalho, como se faz, por que se faz, para que se faz. No segundo, eu já havia complementado falando sobre as influências espirituais, né, na terapia. Então eu pensei, agora, depois de todos esses anos, é o momento de nós falarmos a respeito das contribuições da terapia. Na verdade, esse livro, além de ser sobre relacionamento amoroso, ele tem o objetivo de estar contribuindo para o conhecimento de maneira geral. Porque foi o resultado, né, de todos esses anos, de tantas terapias, de tantos tratamentos, o que as pessoas foram vendo, o que cada um foi aprendendo, que é o enfoque desse livro. Conta então um pouquinho pra gente, né? Um caso, alguma coisa. Então, o livro foi feito assim. Nos últimos 10 anos, Mônica, o forte tem sido problemas de relacionamento amorosos. Eu trato tudo, como vocês sabem, eu já vim aqui inúmeras vezes, mas nos últimos 10 anos, mesmo que a pessoa venha com uma outra queixa, seja de um problema de saúde, sempre tem a problemática afetiva, porque alguma coisa não vai bem com relação ao relacionamento amoroso. E foi daí que eu comecei a ter a ideia de focar mais nisso. Então, eu escolhi 25 casos, tem 25 casos no livro sobre relacionamentos amorosos, abordando diversos tipos de problemas diferentes, tanto problemas mais afetivos quanto problemas sexuais também, porque eu acho que o sexo, a sexualidade acaba sendo um complemento do amor, não é? Claro. Então a gente escolheu um pouquinho de cada um para que o leitor possa ter um aprendizado, né, e se identificar com aqueles casos e tirar uma série de dúvidas que com certeza cada qual tem, né, dentro de si mesmo. Além dos casos, eu acabei fazendo alguns pequenos capítulos, onde eu coloco alguns toques também referentes à minha prática, né? Então, 30 anos atendendo as pessoas, e especialmente as pessoas com esse tipo de problema, eu achei que cabia explicar um pouquinho sobre traição, ciúmes, amor, casamento. Então, né? vamos falar um pouquinho de traição. Vamos começar pela traição. Então, é um bom tema para a gente, é um bom capítulo, né, para a gente começar. Porque é uma coisa que, infelizmente, sempre existiu, nós sabemos, e na modernidade, infelizmente, continua existindo, a gente sabe também, não é? E o que a gente observa, que inúmeros problemas que as pessoas apresentam hoje na vida atual, são reflexos de traições do passado. Então, muitas vidas passadas, porque veja bem, quando há uma traição, sempre há sofrimento dos dois lados, porque uma traição sempre leva a um sofrimento. Quando outras pessoas também estão envolvidas, o sofrimento se amplia. Por conta disso, muitas vezes vem o ciúme naturalmente, né? Se um marido pega uma mulher traindo, né? Muitas vezes comete um assassinato, comete uma vingança. Então, a terapia mostra um número imenso de vidas passadas onde os sofrimentos foram gerados por traições. Que o ciúmes faz uma parte. E às vezes, se você volta com aquela pessoa numa outra vida e essa pessoa te traiu, você pode até ter nessa vida atual um ciúme doentio ocasionado por uma vivência anterior. Sem dúvida, isso está no livro. Então, alguns casos de ciúme muito grande é porque a pessoa já foi traída, mas muitas vezes, Mônica, porque sempre tem uma lei de causa e efeito. A pessoa que foi traída, muitas vezes ela também traiu anteriormente. Então, hoje, o fantasma
tanto da culpa da vida que traiu, quanto da dor por ter se sentido traído, é que cria a neura, né? O comportamento neurótico, seja os ciúmes doentio. Que coisa interessante. Você quer contar algum caso que a gente pudesse ter o acompanhamento? Eu posso contar um caso, que seriam inúmeros casos, e no livro também há inúmeros casos. Mas uma coisa que eu acho importante, que nesse livro eu estou enfatizando muito, é assim, vou contar um caso, mas para explicar o que a gente tem que prestar muita atenção, que é no nosso pensamento. Como muitas vezes nós estamos querendo uma coisa, mas agimos de uma outra maneira. Ou em outros momentos não temos nem noção do que queremos quando deveríamos ter. Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu atendi uma moça há pouco tempo, com 30 e poucos anos, 35 anos, ou seja, uma pessoa jovem, que tem um futuro pela frente. Então ela me procurou dizendo assim, eu pergunto sempre, faço uma entrevista, por que você está me buscando, como está a vida? Olha, eu vim principalmente porque há 5 anos eu vim do interior para São Paulo, e tudo que eu ponho a mão não dá certo. Eu preciso ganhar dinheiro e os meus negócios não vão para frente. Mas eu sempre pergunto tudo, como vai a vida afetiva, como é a vida familiar. Então ela foi dizendo assim, olha, a minha vida afetiva, você não precisa trabalhar. Eu não faço questão nenhuma de trabalhar, porque eu quero mesmo é saber por que meus negócios não dão certo. Mas como é a sua vida afetiva, não é? Então ela contou que depois de uma infância muito difícil, ela saiu do interior, onde o pai era alcoólatra, então o pai bebia, né? Então foi uma infância difícil, que o pai era violento, a família toda sofreu. O pai até acabou desencarnando, né? Há poucos anos, até por conta da bebida. E ela finalmente ficou adulta, conseguiu vir a São Paulo, conseguiu trabalhar, conseguiu morar sozinha. Maravilha, né? E nós vamos ter que dar uma paradinha para chamar o intervalo, mas vamos continuar já no nosso próximo bloco.